Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Eu já tratei aqui com vocês a respeito da quebra da cadeia alimentar e dizia já lá no começo de 2020 que aquelas propostas de fechar tudo acabariam causando a quebra da cadeia alimentar, o que acabaria ocasionando inflação, escassez de alguns produtos e, por consequência, aumento de preços deles. Um dos quais, e nós vemos os reflexos disso até hoje, é a carne vermelha. Não é só por conta disso que a carne vermelha aumentou, há um aumento de demanda internacional, mas de fato nós estamos vendo algo muito estranho acontecendo no mundo. Parece que há uma G contra a proteína, porque agora nós estamos enfrentando uma possibilidade de escassez de ovos no mundo, e os ovos são uma alternativa mais barata de proteína. Quando você não pode se alimentar com carne vermelha, que é mais cara, você se alimenta de ovos e repõe as proteínas de qualquer maneira. As proteínas, eu cito elas muito porque elas são mais importantes do que muitos dos produtos de riquezas que se vendem ao redor do mundo, que estão aí em disputa por conta da questão geopolítica. A proteína talvez é um dos alimentos mais importantes, porque eles são responsáveis pela contração de músculos, pela reposição de energia, produção de enzima, de anticorpos, hormônios, etc. Então, é imprescindível a proteína para o organismo humano. Nós já falamos aqui algumas vezes também a respeito dessa ideia que se tem de se substituir a proteína natural, quer dizer, aquela vinda de ovos naturais postos por galinha, a proteína de carne vermelha de gado que pasta, come grama da ovelha, enfim, é proteína natural, que vem da natureza de fato, querem substituí-la por uma proteína feita em laboratório. E isso me causa um pouco de preocupação e estranheza que agora até mesmo os ovos começam a escassear. Isso é algo raro, inédito no mundo, pelo menos desde o reinício da história. Agora vamos ver o que está acontecendo de fato. Eles citam aqui alguns dos países que estão já com escassez de ovos. Estados Unidos, Reino Unido, Portugal e Nova Zelândia estão entre os países que enfrentam uma disparada de preços e falta de ovos. E eles dizem que no Brasil a produção deve encolher pelo segundo ano seguido. Quer dizer, já está encolhendo a produção de ovos no Brasil e os preços tendem a continuar elevados. Quer dizer, até a proteína barata, que é advinda de ovos, já começa a sofrer um ataque, ser colocado em risco o acesso a essa proteína barata. Onde é que as pessoas vão acabar procurando proteína quando não encontrarem mais ovos baratos, quando não encontrarem mais a carne vermelha barata? Porque num primeiro momento o problema será preço por conta de escassez. Depois, falta absoluta por negação. Na minha opinião, vai chegar um momento em que só haverá disponível a proteína feita em laboratório. Me parece que é algo bem lógico. Mas o que aconteceu? Por que está tendo escassez de ovos agora? Dizem eles que um flagelo de aves está acontecendo nos Estados Unidos. Segundo uma reportagem do Washington Post, citando dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o atual flagelo de aves já chegou a eliminar 44 milhões de aves poedeiras, ou cerca de 4 a 5% do plantel norte-americano. O que é uma ave poedeira? É aquela que põe os ovos, porque existe a ave que é de corte, geralmente é o frango, e existe a galinha poedeira. Então a galinha poedeira põe os ovos, normalmente são ovos para consumo, e alguns desses ovos são postos para reprodução, ou seja, você pega o ovo, você choca ele, e aí você tem o frango para a granja também. Então, a diminuição das galinhas poedeiras, ela diminui tanto a oferta de frango, porque se não tiver ovos postos não vai ter frango, e também diminui a quantidade de ovos para você comer, sem que ele seja chocado. Então, desde fevereiro de 2022, o problema com as aves, o flagelo com as aves, já atingiu ao menos 47 estados americanos. A Iowa, o maior produtor de ovos do mundo, é o mais prejudicado. Em estados como Colorado e Califórnia, a escassez de ovos é agravada por legislações locais que proibiram a criação de galinhas em gaiolas, exigência visando o bem-estar animal que retirou alguns produtores do mercado. Então, a gente comenta aqui também, em outras oportunidades, já fizemos esse comentário de que
muitos frigoríficos pequenos no Brasil acabaram fechando por conta de exigências legais. Cada vez mais exigência, mais coisas. Os nossos antepassados, quando precisavam de carne animal, eles abatiam lá no pasto mesmo, e lá cortavam e levavam para casa e tudo bem, né? Hoje em dia existe aí uma série de regras que está inviabilizando. Isso já é proibido há muito tempo, né? Mas imagine, agora até proibição de criar galinhas em gaiolas. Óbvio que muitos vão ter de sair do mercado mesmo. Então, na Europa ainda tem os custos pressionados por conta do que está acontecendo na Ucrânia e assim por diante. Nova Zelândia nem se fala. Né? Nova Zelândia iniciou em 2012 um processo gradual de eliminar a criação de aves poedeiras em gaiolas. E vai criar-se como? Né? E no Brasil? Por que o problema acontece no Brasil? Porque, obviamente, vai ocorrer uma demanda maior pelos ovos produzidos aqui. O Brasil não está sofrendo com escassez, nós nunca tivemos o problema do flagelo aqui, mas o problema do custo com mais força devido à seca. Às vezes dá problema, não tem milho na mesma quantidade, o preço do milho sobe, etc. Só que o Brasil é um país pobre. Nós não temos problema com falta de carne, não temos problemas com falta de ovos, não temos problemas com falta de praticamente nenhum tipo de alimento. Só que nós vendemos para o mercado internacional. E a renda do brasileiro é baixa comparada com a renda dos chineses, com a renda do americano, com a renda do europeu. Então, esses produtos acabam sendo cotados em dólar e são vendidos para fora. Então, a escassez lá no outro país vai afetar o preço aqui. Ah, mas tem que fechar tudo, então não deve deixar vender, tem que tabelar preço. Se fizer isso, aí sim começa a escassez no nosso país, porque o produtor, não vendo o lucro, ele para, né? Ele não vai continuar criando o animal só por lazer, ele faz aquilo porque é um trabalho, e é um trabalho bastante pesado, inclusive, né? Então a situação é essa, vocês podem esperar aumento de preços na questão dos ovos também. Ó, o problema na Ucrânia e o flagelo aí, diminuíram a oferta de ovos e fizeram busca por galinhas e equipamentos de cuidados com as aves aumentarem até 190% no país. Isso aí citando a Nova Zelândia. Para encerrar, eu só queria comentar uma situação que está acontecendo na China, que tem um pouquinho a ver, inclusive. Na China, há uma possibilidade real de, pela primeira vez, haver uma grande diminuição da quantidade de pessoas lá. Vocês sabem que havia a política do filho único, iniciada lá na década de 80, principalmente, né? Mas já era uma cultura que já vinha sendo trazida um pouco antes por conta das questões alimentares, havia falta de alimentos. Então, a ideia era que não houvesse muitos nascimentos, porque seriam mais bocas para alimentar, né? Muito bem, então houve a política do filho único. Isso acabou sendo uma política estatal de retirar os filhos, né, antes do nascimento, se é que vocês entendem. E aí, na década de 50, veio a ideia também de que a mulher podia ajudar, ao invés de ficar cuidando de família, cuidando de filho, podia ajudar a construir uma China mais pujante, mais moderna. E quando eles industrializaram a China, com a chegada dos Estados Unidos por lá, e foi o que de fato aconteceu, as mulheres foram para as fábricas, ajudaram a construir uma China mais moderna, mais rica, que hoje compete com os Estados Unidos. E nos anos 80, então, o governo achou que seria melhor, talvez, tirar as mulheres da mão de obra produtiva, levar de volta para casa, porque houve um problema de muito desemprego na época, depois voltaram de novo. E agora o que está acontecendo? Está acontecendo falta de mão de obra, falta de nascimentos. Por quê? Quem mora no interior sabe que é muito mais fácil criar filhos no interior do que criar filhos na cidade. Então, como houve uma grande urbanização da China, conjugada com a política do filho único, as pessoas acabaram realmente não tendo mais filhos ou tendo muito poucos. Em 2015, quando o governo chinês entendeu que era o momento de voltar a ter filhos, né, como se as mulheres fossem um instrumento a serviço do Estado, as mulheres decidiram que não, está mais tranquilo assim, nós não precisamos mais de filhos para a velhice, porque agora há o sistema previdenciário estatal,
Os filhos dão muito trabalho, a gente acaba não podendo trabalhar. As mulheres chinesas aprenderam o feminismo do Ocidente, querem independência por lá. Enfim, a urbanização dificulta porque tudo é mais caro, a escola é mais cara, etc. E as famílias que eram as tradicionais chinesas, então já não existem da maneira como a gente conhece aqui no Ocidente há um tempo, e parece que as mulheres de lá estão bem semelhantes com as mulheres de cá e não querem mais ter tantos filhos. Isso vai causar um problema demográfico bem grande, na verdade já causou, eles já estão com a população envelhecida e perigando não ter uma reposição da maneira como eles precisariam, até porque a China é a grande força que ela tem hoje no mundo, pelo menos por enquanto, isso pode mudar, claro, é a quantidade de mão de obra que eles podem oferecer nas fábricas aí para produzir a série de produtos que eles têm, né, para vender ao mundo. Se faltar mão de obra, como é que fica? Mas nós vamos qualificar a nossa mão de obra para começar a produzir produtos de maior valor agregado e vamos parar de vender produtos de massa, etc. Pode ser, mas muda totalmente a característica, acaba virando uma coisa mais parecida com os países europeus. É muito o que a Alemanha faz, por exemplo, né? Enfim, é tudo reflexo dessa questão de escassez de alimentos no passado e hoje nós estamos passando por algo muito parecido. Quando há escassez de alimentos, a motivação para as pessoas terem filhos, né, diminui muito, porque você não quer ter ninguém da sua família passando fome, né? Então isso é um reflexo que nós vemos hoje, podendo afetar o mundo inteiro, como já afetou a China lá no passado. E hoje nós vemos o que a China já está enfrentando e em tendência de enfrentar com mais intensidade mais adiante. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenha servido aí para que vocês estejam cientes do que está acontecendo no mundo, se preparem melhor. Deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.